Fala galera, e aí, beleza? Está de Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor. Nosso Bahia brocou, viu? Ó, nosso Bahia jogando contra o time do Criciúma pela terceira fase da Copa do Brasil, brocou. Vitória simples, 1-0, jogo de ida. É sobre isso que nós vamos falar. A gente vai falar sobre o que foi o jogo, valeu? Mas antes, lembre-se daquele nosso jabazinho básico. Inscreva-se no nosso canal, ajude a gente, ó, a atingir a marca dos 5.000 inscritos e aí a gente depende de você. Se você não é inscrito, dê-se R$ 1 de moral, inscreva-se no nosso canal, curta os nossos conteúdos, compartilhe os nossos vídeos com seus amigos, compartilhe com todo mundo que você acha que gostaria de receber essa informação. Valeu? Então, vamos lá, vamos falar de Bahia 1, Criciúma 0. Vamos lá, para a gente falar desse jogo, né? Bahia completo, Bahia extremamente dominante. O Bahia dominou a equipe do Criciúma. O time do Criciúma que aparentemente veio mais para se defender, para buscar um empate, mas que eu acreditei que seria um time mais perigoso, né? Assisti o jogo no sábado, Vasco 0, Criciúma 4, né? Pelo Campeonato Brasileiro. Então eu acreditei que o time do Criciúma seria mais ou menos aquele time ali e teria aquele perigo, né? Se a gente levar em consideração que o time do Bahia ele joga um pouco com a zaga adiantada, né? O time bem à frente, então esse time daria bastante espaço ali, né? No fundo, para os contra-ataques do Criciúma. Então, eu acreditei que o Bahia teria muita dificuldade contra a equipe do Criciúma. Mas, se a gente for analisar os números, né, e quem assistiu a partida viu que o time do Criciúma ele não foi um time tão efetivo. Ele veio com a proposta com muitas substituições e veio com a proposta mais de tentar, de alguma forma, conter os avanços do Bahia e não levar gols, né? Levar um resultado, ou empate, ou um resultado pequeno de volta para Criciúma, para poder tentar lá, né, vencer e lá fazer a sua classificação. Jogando logo na tela para vocês aí, ó, Bahia 1, Criciúma 0. Então, a gente chegou a publicar algumas coisas, algumas dessas estatísticas aqui no nosso Instagram, tá? Posse de bola, você vê 60% do Bahia, ó. Total de chutes, o Bahia deu 17 chutes, o time do Criciúma só deu apenas 4 chutes, sendo que desses 4 chutes, ó, nenhum chute ao gol, né? Nenhum chute ao gol, somente um chute fora do alvo, não, um chute para fora, e 3 chutes bloqueados. Ou seja, nós estamos falando de um time que está jogando contra o Bahia que não chutou a gol. 90 minutos e o time não chuta a gol. Então, é bem. Isso mostra aí o que o time do Bahia ele conseguiu simplesmente aguentar, né, bloquear por total a, os avanços e o ímpeto aí da equipe do Criciúma. Então, 60% de posse de bola, 17 chutes a gol. Infelizmente, o que faltou para o nosso Bahia foi fazer mais gols. Desses 17 chutes ao gol aí, se a gente tivesse convertido uns 2 ou 3, talvez a gente levasse o resultado mais confortável para Criciúma. Claro, nós vamos para Criciúma com um triunfo, né? Mas é 1-0 e o Criciúma tem 90 minutos aí para poder tentar eventualmente vencer um jogo. Um triunfo simples do Criciúma leva a disputa para os penais. Então, Bahia tem a vantagem, mas, né? Mas uma derrota simples aí pode fazer tudo ir para o brejo e a gente simplesmente ter que ir para uma disputa de pênaltis, né? Falando um pouquinho da escalação, né? Então, a escalação, não que ela tenha surpreendido, a gente já tinha falado no nosso pré-jogo, a gente tinha postado um vídeo e dito a vocês que a mudança que poderia acontecer seria, a entrada
do Vitor Cuesta no lugar do Canives, né? Mas o Vitor Cuesta tinha acabado de ter feito uma cirurgia no nariz e jogou bem no sábado. Ou seja, a possibilidade do Vitor Cuesta continuar de fora, né? Era grande. E aí nós falamos no vídeo também o seguinte, ó, se a fisiologia liberar, o Rogério Ceni vai tentar vencer. Ele vai tentar vencer, né, com o time titular. Ele vai jogar com o time titular, ele vai jogar com o poderio máximo que ele tem, sem que isso afete a questão fisiológica dos jogadores. Ou seja, se os departamentos de fisiologia disserem, ó, pode botar para jogar, o Rogério Ceni com certeza iria entrar com força máxima. E foi exatamente isso que ele fez. A fisiologia liberou e ele jogou esses jogadores que estão aí, ó, na sua tela, né? Então, o Rogério Ceni veio aí com o mesmo time que jogou no sábado, então, o mesmo time que não teve sobressaltos e não teve nenhum problema jogando contra a equipe do Grêmio. E aí ele veio com esse mesmo time, ó. Santiago Arias, melhor jogador, nota 8.2, né? Santiago Arias que deu ali o passe, né? Depois de ter recebido aquela indicação, vou jogar a bola ali, ó, vou botar ali para você. Jogou a bola ali para Santiago Arias e o Santiago Arias faz a assistência para o Tassiano. Então, a gente, Santiago Arias, Gabriel Xavier e Canu, Luciano Juba na esquerda. A gente vai ver a entrevista coletiva, o Rogério Ceni falando um pouquinho sobre o posicionamento do Luciano Juba, né? Vocês vão ver lá, tá? No trechinho. Caio Alexandre, Jean Lucas aqui na volância no meio, o Caio Alexandre puxando a bola aqui dos zagueiros, Jean Lucas com mais liberdade. E aí a gente tem Everton Ribeiro, Cauli e à frente aqui, ó, Tassiano e Everaldo. Olhem as notas. Teoricamente, a pior notinha aqui é a do Cauli, né? Cauli que tem aí a nota 6.8. Interessante é que o Cauli, ele fica ali, todo mundo jogando e ele só observando. Mas no pouco momento que ele pega a bola, que ele consegue levantar, ele consegue ter dois segundinhos para pensar, ele consegue tirar uma jogada extremamente boa, né? Então, no pouco tempo que Cauli teve para pensar, ele conseguiu lançar a bola para Santiago Arias, né? E aí, essa é a escalação. Mais uma vez, o Rogério Ceni trocou os 5 jogadores, né? E a gente vai ver um trechinho da coletiva, ele vai explicar por que ele troca esses jogadores da frente. Segundo a visão do próprio Rogério Ceni, esses jogadores aqui, ó, são os jogadores que mais se desgastam, né, no esquema tático do Rogério. Então ele troca o Everaldo, ele troca o Tassiano, tira o Cauli, tira o Caio Alexandre, tira o Everton Ribeiro. O Caio Alexandre, e aí ele faz as substituições aqui por Biel no lugar de Tassiano, Ademir no lugar de Cauli, o Depena no lugar de Everton Ribeiro e o Rezende no lugar do Caio Alexandre. Então, trocando claro, faltou o Estupiano no lugar do Everaldo. Trocando aqui esses 5, o Rogério consegue revigorar o meio e o ataque e ainda consegue manter o sistema de jogo do time, né? Notem, mais um jogo do Bahia sem o Bahia sofrer gols. O Bahia não sofreu gols contra o Criciúma, não sofreu gols contra a equipe do Grêmio. E o Bahia não perdeu esses 2 jogos, venceu do Fluminense e empatou contra o Vitória da Bahia. Então, o Bahia está vindo aí em uma sequência muito boa. Algumas avaliações individuais de jogadores, segundo o SofaScore, tá aqui, ó, que a gente falou, ó, Santiago Arias, o destaque SofaScore de Bahia 1, Criciúma 0, uma assistência, um passe decisivo, uma grande chance, né? 67 passes certos, ou seja, 93% de precisão, 10 ações defensivas, 3 bolas recuperadas, notas do SofaScore 8.2, então a nota extremamente elevada aí do nosso lateral direito, um dos melhores laterais direitos aí do Brasil, né, da Série A e provavelmente da Copa do Brasil. Mais um destaque também, né? Mais um destaque aí no nosso jogo Bahia 1, Criciúma 0. Tá aqui, ó,
Luciano Juba, 77 ações com a bola, 2 bolas longas certas, né? 2 duelos ganhos, 3 interceptações, notas do SofaScore 7,2. Luciano Juba, que o Rogério Ceni fala na coletiva, né? A gente tem visto que esse Luciano Juba que está jogando, né? O Luciano Juba 2024 do Bahia é diferente do Luciano Juba 2023 do Sport, né? Luciano Juba 2023 do Sport era um jogador que estava mais no ataque, e o Luciano Juba 2024 do Bahia é um jogador que vai menos à linha do ataque, ele fica mais na linha da defesa. E o Rogério Ceni explica por quê, né? O Rogério Ceni explica que pede, ó, ele segura o Luciano Juba, né, para ter o Luciano Juba o jogo inteiro, porque ele não tem um outro jogador com as mesmas características do Luciano Juba. Então, para substituir o Luciano Juba, hoje ele teria o Rezende, que é um jogador mais defensivo, e ele tem o Cicinho, que é um destro, e joga ali improvisado na linha esquerda, ou seja, ele perde a perna esquerda para fazer as jogadas. Por isso que a gente não vê, né? A gente sente um pouco de saudades do Luciano Juba, do esporte, Luciano Juba que jogava, que era um jogador ofensivo no esporte, mas nesse momento ele tem que contribuir mais com o Bahia, e ele sendo ofensivo, o Bahia pode perder um jogador, ele pode se cansar muito, né? E aí com isso o Rogério Ceni diz: não, eu solto o Arias e deixo o Luciano Juba mais tempo preso, mas vai soltando ele aos poucos, certo? Bom, já falamos aí, ó, colocamos as notas, as avaliações. Agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ver aqui um pouquinho, né? Alguns dos melhores momentos, vamos ver os lances aí, lances de Bahia e Criciúma, né? Criciúma e Bahia. Vamos dar uma olhada nos lances aqui, compartilhar para vocês aí na tela. Vamos lá. Vamos ver os lances aí. Vocês vão ver aí que tem poucos lances do Criciúma, né? Claro, o Criciúma ele até chega, mas ele chega muito pouco. O time veio com uma proposta mais defensiva, né? Então não conseguiu ter grandes chances e grandes oportunidades. O Bahia, por outro lado, conseguia aí muitas chances. Então, pela direita a gente vê, né, aonde o Bahia conseguiu aí, a maior parte dos lances aí, cruzamento de Luciano Juba. Então, o Luciano Juba que conseguiu subir da zaga, vir para o meio, levantar essa bola na cabeça de Cauli, né? Ataque pelo meio. Ó, essa bola aí podia ter tido um toque aqui de lado. Everton Ribeiro, claro, chutou, mas se ele dá assistência, a gente poderia ter tido um resultado melhor. E aí o lance do gol, Tassiano consegue sozinho ali, ó, grande assistência do Santiago Arias, e o Tassiano se adianta e pega a bola. Mais um lance aí que poderia ser gol, ó. Se ele cruza essa bola para trás, seria aí um gol do Bahia, mas infelizmente ficamos com 1-0, que já é um resultado bom, né? Sobretudo porque vai deixar a equipe do Criciúma, né? Vai ter que se abrir um pouco, vai ter que se lançar um pouco no ataque. Agora é como o Rogério Ceni, vocês vão ver, né? Um trechinho aí da coletiva, o que ele fala. O Heriberto Rios é um estádio pequeno, mas que com certeza o Criciúma jogando na Série A, depois de tanto tempo fora da Série A do Brasileirão, seguramente a torcida do Criciúma, ela vai estar lá no estádio, né? Ela vai estar lá acompanhando, ela vai estar lá querendo torcer
pelo time deles e incentivando. Afinal de contas, eles, entre aspas, não precisam fazer muito, né? Eles só precisam vencer um jogo, como eles não perderam ainda muitos jogos esse ano no Brasileirão e no Campeonato Brasileiro nesses últimos jogos, ou seja, o que eles precisam é vencer, né, um jogo. E vencendo o Bahia, a disputa vai para os pênaltis e eles têm um goleiro aí que tá pegando muito pênalti, né? Só para a gente finalizar os números, a gente falou um pouquinho do Bahia, a gente falou desse jogo, tá aqui, ó, um momento de ataque, né? Então, se vocês olharem, essa parte de inferior aqui é aonde o Criciúma propiciou momentos de ataque para a equipe. Então, você vê que tem muito poucas chances. A maior parte das chances aqui, ó, a maior parte do ataque, né? Do momento de ataque foi do Bahia. Então, não tem muito o que a gente falar e dizer, o time, não, o time do Criciúma, ele simplesmente não foi, né, não foi competitivo a ponto de arriscar, né, arriscar o Bahia a perder o jogo, não nesse jogo, tá? Então, para a gente finalizar aí o nosso pós-jogo, né, os nossos comentários, vamos ver um trechinho da entrevista coletiva do Rogério Ceni. Eu não coloquei a entrevista completa, se vocês quiserem, nós fizemos a transmissão da entrevista, a gente tem entrevista coletiva no nosso YouTube também. Você pode procurar lá a coletiva que está lá, beleza? Vamos ver aqui o que é que o Rogério Ceni falou, um trechinho só. Vamos lá. O que é que você pode falar desse jogo? O Bahia, mais uma vez, teve grandes oportunidades, conseguiu o resultado dos 3 pontos, mas poderia ter saído com um resultado bem melhor em termos de oportunidades que teve. Boa noite, eu acho que mais uma vez a gente controlou bem o jogo e foi propositivo durante todo a partida. Uma pena não sair com no mínimo 2 gols de diferença. Eu sei o quanto é difícil jogar em Criciúma. Ali é pesado sempre, a torcida, o estádio, né, mais acanhado e a torcida comparece. Tenho certeza que vai ser uma grande batalha no jogo de volta. Por outro lado, eu acho que vencemos mais um jogo e temos que estar feliz pela conquista dos 3 pontos, mas uma pena realmente a gente não ter conseguido ampliar o marcador, que daria, eu acho que daí uma tranquilidade para jogar lá. O jogo completamente em aberto, mas no jogo de hoje destacar novamente um jogo bem construído, criando boas oportunidades, tendo bons passes, time mais um jogo e num espaço curto de tempo que é difícil, o time manteve a intensidade, teve chances, depois das trocas também continua tendo chances. Então, assim, acho que a gente fica feliz pelo volume de jogo e poderia estar, acho que, melhor se nós tivéssemos conseguido fazer ao menos no segundo gol. A vantagem ela é pequena, né? Nós temos aí uma pequena vantagem, 1-0 apenas, como a gente já falou, mas é uma vantagem. E como uma vantagem, ela pode ser levada aí a Criciúma, né? Apesar da gente jogar fora, é uma vantagem. E o Bahia, com a qualidade que o Bahia tem, a gente pode aí, eventualmente, utilizar isso como uma arma para fazer a equipe do Criciúma se abrir mais. E aí, se abrindo contra o Bahia, já sabe, né? Jogamos para isso, eu acho. Até que ponto esse resultado de 1-0 fica na sua cabeça para o jogo de volta? Uma preocupação, um entendimento que é um adversário perigoso naquele campo pesado lá o Heriberto Hilsen. Você entende que, claro, poderia ter sido demais, mas esse 1-0 na sua cabeça deixa mais de preocupação para o jogo de volta? Não, com certeza. Primeiro porque é um time bem organizado. Um time que marca bem, quando tem a bola, sabe ter controle de jogo também, oferece dificuldades. Não teve, acho que, finalizações hoje, no dia de hoje, porque a gente marcou bem, jogou bem. Mas a gente vê os jogos, né, do Criciúma e em casa é um time forte. Fora de casa vem bem também no Campeonato Brasileiro, 3 jogos, não perdeu no Campeonato Brasileiro. Joga de maneira bem consistente. Acho que é um primeiro tempo que foi jogado hoje, está 1-0. Nós vamos para lá com certeza vamos passar situações difíceis, o que é esperado. Eu acho que até se fosse com 2-0 também seria muito difícil. É que você tem sempre uma gordurinha para queimar. No caso, ficou apertado. Rogério, eu gostaria que você
Ficou apertado, mas tem uma gordura. É uma pelanquinha, né? Mas tem uma gordura. Tem. Você nos falasse, por gentileza, com relação ao comportamento do Juba no campo. A gente está vendo um jogador disciplinado, cumprindo taticamente as determinações, porém, sem utilizar muito aquele potencial dele nas faltas, nos escanteios e principalmente nas bolas de média a longa distância, que ele é muito bom nesse potencial e hoje mesmo a jogada se apresentou, mas ele preferiu não arriscar. É um pedido seu para que ele tenha aquele comportamento tático mais atrás ali, não vá muito para explorar esse tipo de jogada? Bom, os escanteios do lado esquerdo, ele que tem batido, né? Ele que bateu os escanteios hoje do lado esquerdo. As faltas laterais desse lado, também do lado que ele joga, é ele que executa as cobranças. Chute de meia distância, não é todo jogo que sobra uma bola, uma boa oportunidade para bater. Hoje até sobrou uma boa e ele preferiu. Esqueci o cruzamento, acho que foi, né? Não, um passe, não, um cruzamento. Um passe, um cruzamento, eu não lembro, mas sobrou. Era uma boa oportunidade para ele arriscar. Acho que ele deveria até ter arriscado. É que não dá para você ter tudo, né? Você quer ter peso na área com 2 jogadores, se você vai com os 2 laterais ao mesmo tempo, você corre muito risco de tomar contra-ataques. E as equipes vêm aqui montadas, na maioria das vezes, justamente para contra-atacar. Então, assim, você tem que tentar manter um equilíbrio. Ele, quando tem com clareza a situação, vai muito por dentro, né? Tem ido muito por dentro para jogar por dentro. E quando tem a oportunidade, no primeiro tempo, ele fez uma jogada de linha de fundo, ele foi, passou, o Arias voltou, ficou. Nós temos que tentar ter equilíbrio. O Arias vai mais do que ele, tanto é que o gol sai num cruzamento do Arias, ele vai mais vezes, para tentar compensar, né? Lá joga o Everaldo um pouco mais para o lado de lá, então o Arias precisa auxiliar mais ele. Do lado de cá o Tassiano tem um pouco mais, quando joga o Tassiano, quando joga o Biel, eles têm mais facilidade de jogar aberto, então o Juba fica um pouco mais precavido, né, para construir jogo e chegar de trás, do que dar profundidade, ele ser o homem que vai fazer as ultrapassagens e chegada no fundo. E outra coisa, eu não tenho um outro lateral esquerdo de origem. Se o Juba cansar, então eu prefiro sempre preservar um pouco mais o Juba para tê-lo mais jogos e mais minutos em campo. Se eu fizer o Juba fazer o serviço do Arias, provavelmente ele vai estar cansado e aí eu vou ter que mudar todo um sistema de jogo, porque eu não tenho, assim, hoje um jogador pronto para essa posição. Tem o Rezende, tem o Cicinho, mas o Cicinho também, pelo ser pé contrário, também vai ter dificuldade para chegar ao fundo e fazer o cruzamento. O Rezende também é um jogador mais armador por trás, então por isso que a gente tenta preparar o sistema de jogo mais ou menos dessa maneira. Rogério. Então, aí você viu, né? O Rogério Ceni falando. Ele preserva o Juba para ter o jogador do Luciano Juba por mais tempo. E a gente vê, a gente nota, o time do Bahia aparentemente parece um pouco capenga, né? Ali do lado direito. Por quê? Lá direito você tem Everton, lá direito você tem o Everaldo e você tem o Santiago Arias. Então você tem esses 3 jogadores ali, ó, trocando passes e envolvendo a linha defensiva do adversário, certo? Boa noite, parabéns pelo triunfo. Então, a torcida tem elogiado bastante o Everaldo, com merecimento, pelo que ele tem feito nos últimos jogos. Hoje a gente viu constantemente ele sair da área, ir para a ponta, cruzar bolas. E eu queria saber de você, essa estratégia de tê-lo saindo da área para explorar as pontas, é uma ideia sua? E se for, qual é o raciocínio por trás dessa tática? Bom, na verdade, todas as ideias que tem em campo são minhas. Eu que, ao menos, tento criar o sistema de jogo, em detrimento aos jogadores que eu tenho, ao que eles podem entregar, a como a gente pode tentar marcar, construir, criar, né? O Everaldo, ele não joga de ponta, ele joga como um segundo atacante, voltando para marcar pelo lado do campo, mas hora ou outra, sim, ele vai estar ao lado do campo, que não existe um sistema com um posicionamento tão fixo, né? Hora o Tassiano vai ser centroavante, hora também vai estar do lado do campo. Eu tento privilegiar, quando eu construí esse sistema de jogo, foi pensando muito no Cauli, sabe? Eu sempre espero a grande jogada, né, dele, no posicionamento que eu deixo ele mais sempre centralizado. E aí eu tenho Biel, tenho o Tassiano, tenho o Everaldo, tenho o Ademir, tenho o Ratão. O Oscar já é um pouquinho mais difícil para fazer do lado, eu já prefiro usar ele quando o Cauli cansa, né? Aí eu prefiro usar ele já mais como centralizado. Mas são 2 posições, essas 2 de atacante que jogam com a gente, que exigem muito sacrifício, muita entrega. Só os caras que têm muita alma, que entregam muito, que estão dispostos a deixar a vaidade
essa função é a mais cansativa do time. Os 3 no meio, eles tranquilo, jogam num espaço de 40 metros reduzido, vão fazendo coberturas dos lados, mas os 2 homens de frente, eles se sacrificam bastante pelo restante do time. E o Everaldo vem fazendo lances de gol, vem fazendo gols, entrando de fora para dentro, mas ele não joga como ponto. Hora ou outra vai cair pelo lado, vai atacar um espaço e vai ter que fazer essa jogada de lado. Mas não é o objetivo tê-lo aberto como um ponto, e sim como um segundo atacante. Tá aí a entrevista coletiva, um trechinho, né? Só um pedacinho. Como a gente falou, time do Bahia, aí o próprio Rogério Ceni confirma, né? O time do Bahia foi superior e agora é a gente descansar, né, e já pensar no jogo do final de semana. Bahia enfrenta uma equipe complicada, né? A equipe do Botafogo. Mas aí, sobre o Botafogo, a gente vai falar num outro momento. Valeu! Estádio Padrão, a gente vai encerrando aqui o nosso pós-jogo. Lembre-se aí de deixar o like, deixar o joinha. Se você não se inscreveu, papai, se inscreva aí, inscreva-se e dê essa moral pra gente. Valeu? Estádio Esquadrão, a gente se despede. Um abraço aí. Já fui!